Ouvir ou escutar é uma dádiva de Deus. É muito bom quando você consegue escutar as notas musicais, o cantar dos pássaros, o ruído. Baixo ou alto não importa, uma sinfonia. Mas e quando você começa a perder a audição ou quando você não ouve de maneira alguma? Será que tem tratamento? Será que o médico consegue fazer com que a surdez desapareça da vida do ser humano? Dr. Lúcio Takemoto, que é otorrinolaringologista, é que vai poder nos dizer a surdez. O indivíduo já pode nascer surdo e pode adquirir a surdez com a fase da idade? Isso, a criança pode já nascer com uma surdez ou pode nascer com alguma carga genética que nasce bem, sem problema nenhum e depois acaba desenvolvendo, ou uma pessoa pode nascer sem problema nenhum e, por exemplo, uso de antibiótico, exposição a som alto, isso tudo pode levar também a uma perda da audição, uma pressão alta desregulada, diabetes desregulado também, isso pode também levar a uma perda futuro. A criança nasceu surda, como você acabou de dizer pra gente. Ela é possível, tem alguma maneira de fazer com que essa criança possa ouvir um pouco? Tem, hoje em dia, por isso que hoje em dia tem o teste da orelhinha, né? Que quanto mais cedo a gente conseguir fazer o diagnóstico, quanto mais cedo a intervenção, melhor vai ser para a criança desenvolver a linguagem, né? Então, tem vários tipos de perdas que, quando a gente consegue pegar desde bebezinho, por exemplo, implante coclear, a gente pode reverter, melhorar a audição com o implante coclear ou mesmo com o aparelho auditivo, né? Então, a gente detecta a perda, investiga a causa e daí já entra com tratamento. Então, tudo é possível. É possível. Porque aquele que não ouve também não fala. Isso, antigamente falava muito a pessoa surda muda. Isso. Né? Na verdade é um termo errado, por quê? Por causa que ela não fala, não porque tem algum problema nas cordas vocais, na língua, algum problema. Ela não fala porque não escuta. Porque não ouve. Isso, então a gente vai falar o que a gente escuta. Então se ela não tem, não está escutando direito, ela vai ter uma dificuldade para falar. E a partir do momento em que você adquire a surdez, a perda de audição, vamos usar o termo perda de audição, eu ouço melhor deste ouvido e pior deste daqui, ou eu tenho um barulho neste ouvido e não tenho neste. Essa queda de percepção, de poder ouvir melhor, isso acontece por um fator externo, um fator interno. Como é que é? Não, e pode acontecer das duas formas, né? Então a gente tem que investigar, né? Então, que nem eu falei, muitas vezes pode ter a pessoa uma doença genética que a perda da audição vai desencadeando com o tempo, com a idade, sem nenhum fator externo, né? Outras vezes a pessoa não tem nenhum problema, mas fica, que nem eu falei, exposto a um som alto, isso vai levar à perda, trabalha com maquinário, não usa proteção, leva uma perda. Um jovem muitas vezes está escutando aquele som alto no MP3 com fone de ouvido, isso vai levar a uma perda também, né? Então, fatores externos podem levar tanto quanto fatores internos. E essa surdez pode ser corrigida? Depende da causa, né? Então algumas causas assim a gente consegue corrigir, né? Então muitas vezes criança, idade escolar, acaba acumulando secreção atrás do tímpano, isso atrapalha na transmissão do som e a criança fica com uma diminuição da audição. Muitas vezes passa desapercebido. Então, com medicamentos, cirurgia, a gente consegue reverter ali, né? O zumbido, ele causa perda de audição? Na verdade, ao contrário, o zumbido acaba sendo muitas vezes a consequência de uma perda, né? Então, a gente faz uma audiometria inicial. Muitas vezes vem uma perda que o paciente não percebia, porque era mais para som agudo, que não atrapalha tanto na conversação, mas essa pequena queda já pode levar ao zumbido.
Pode ser unilateral ou bilateral? Pode ser uni ou bilateral, né? O mais comum é ser bilateral, problema É? de zumbido ali, né? Então é bilateral, a perda da audição também, a grande maioria das vezes é bilateral. Doutor Lúcio, então o som ele começa a entrar aqui pelo pavilhão auricular, é isso? E o ouvido é a parte interna. Isso. Então, na verdade, hoje em dia a gente fala orelha externa, orelha média, orelha interna. Então, antigamente a gente falava orelha só o pavilhão, só a parte de fora, né? Então, o som, o que acontece assim, o som chega, entra no ouvido, aqui é o canal do ouvido, né? Ele vai, caminha, bate no tímpano. O tímpano é uma membrana que fica lá no final. E essa membrana ele começa a vibrar. Daí, dentro do ouvido, a gente tem esses 3 ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Eles estão lá que vão funcionar como uma alavanca. Então, a vibração do tímpano é transmitido para esse sistema de alavanca. Para que serve? Para amplificar o som. Daí é transmitido essa onda sonora para um líquido que fica aqui dentro. Isso aqui a gente chama de cóclea, esse caracolzinho. É lá que é transformado o som em estímulo elétrico, que vai ser transmitido pelo nervo até o cérebro, e lá no cérebro que processa essa informação e a gente passa a escutar. E é comum produção de cera? É comum, é normal ali, né? Então tem pessoas que produzem mais cera do que as outras. Tá, mas não se deve cutucar. Não, a gente só limpa onde o dedo alcança, só por fora mesmo. Você passa o cotonete na parte externa Só até onde dá. a parte externa onde dá, né? Então o tímpano perfurado, a audição cai. Muitas vezes sim. Então depende do tamanho, da localização dessa perfuração. Sempre que houver perda de audição, há recurso e o otorrino é quem vai dar esse diagnóstico. Isso, então a gente tem que investigar, né? Então, por exemplo, muitas vezes vem paciente aqui, uma semana que minha audição piorou. Pode ser só uma cera, com uma simples lavagem, por exemplo, resolve, ou pode ser um problema aqui do nervo. Se for uma coisa aguda, muitas vezes a gente consegue reverter com medicamento, por exemplo, um corticoide, ou muitas vezes daí tem uma perda mais definitiva, daí seria caso para aparelho. Então vai depender da localização dessa perda, onde que está a causa ali.